A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero desejar, ou melhor dizendo, dar as boas-vindas a todo mundo nessa noite e aos nossos visitantes. Se você está nos visitando nessa noite, seja muito bem-vindo. Eu sempre observo as pessoas que estão nos visitando, né? E hoje nós temos gente de tantos lugares nos visitando, lugares do país, inclusive até de pessoas de Cruzeiro do Sul. Então, sejam todos muito, muito bem-vindos nessa noite. Mateus, capítulo 24. A partir do versículo 3, vamos ler até o versículo 14. Diz assim, então, a palavra do Senhor. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, assim como o irmão Jeffrey orou ainda há pouco, eu repito, Senhor, as palavras que ele disse, no sentido de que o Senhor prepare o nosso coração, para nesse momento, ó Deus, contemplarmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua palavra e que a mesma, meu Senhor, venha de encontro às nossas necessidades. Que por meio da Tua palavra nessa noite ela nos traga um confronto, mas também, Senhor, nos traga a esperança, nos traga a firmeza, Senhor, nos traga a alegria para sabermos que a volta do nosso Senhor está cada dia mais perto. Te pedimos isso, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Jesus vai voltar. Inclusive, essa declaração, ela é conhecida por quase todas aquelas pessoas que se autodenominam cristãos. Sejam eles cristãos no sentido, não quero usar a palavra verdadeiro, mas por falta de outra, ou cristãos nominais. Ainda há algum tempo atrás, ouvia um programa de televisão e um cantor famoso de sertanejo falando que as coisas só iriam se corrigir, se consertar, quando Jesus voltasse. Um cantor, aparentemente, até onde eu sei, não é um cristão, mas ele também tinha essa compreensão, essa noção de que Jesus vai voltar. Quando eu faço essa afirmação de que Jesus vai voltar, é natural que todos nós façamos duas perguntas. Quando? E o que terá que acontecer para que Jesus volte? É essas duas perguntas que no versículo 3 os discípulos de Jesus fazem a Jesus Cristo. Jesus Cristo, nos versos anteriores ao versículo 3 do capítulo 24, Jesus anuncia que aquele templo lá de Jerusalém iria ser destruído, que não ia ficar pedra sobre pedra. E possivelmente os discípulos vislumbraram que aquele anúncio de Jesus tinha a ver com a instauração do seu reino aqui na terra. Então eles se direcionam a Jesus, no Monte das Oliveiras, e fazem exatamente essas duas perguntas. No versículo 3 diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Observe, perceba que os discípulos fazem duas perguntas. Quando? Quando o Senhor vai voltar, ou quando o teu reino vai ser instaurado aqui na terra, e que sinais haverá da tua vinda. E a partir do versículo 4, e quase que todo o capítulo 24, Jesus Cristo aponta, nos mostra inúmeros sinais
de que precederão a sua vinda, a sua segunda vinda. E aqui estão alguns sinais, nós não vamos ler o capítulo todo, mas aqui estão alguns sinais da segunda vinda de Jesus. A primeira característica da vinda de Jesus, o primeiro sinal que Jesus fala aqui, é engano. Se você observar aí nos versículos 4, 5, 11, do capítulo que nós acabamos de ler, essa palavra engano se repete por muitas vezes. Então Jesus fala que um dos sinais da sua vinda, que vai preceder a sua vinda, é um período de enganação muito forte. E quando Jesus fala que haverá engano, não pense que será engano, por exemplo, como no aspecto político, como nós estamos vendo no nosso país, por exemplo. Não é nesse aspecto. Possivelmente tem muito a ver, como no versículo 11, engano no sentido religioso. Muito charlatão, muitas pessoas se levantando para ou com o propósito de enganar pessoas. Então, um período de muita enganação. Versículo 6, Jesus fala de mais alguns sinais. Guerras e rumores de guerras. É muito comum quando nós estamos assistindo os jornais e conversando com outros irmãos, eles, quando veem essas guerras acontecendo no planeta, pensarem que nós estamos vivendo os últimos momentos do fim dessa geração, por causa das guerras e dos rumores de guerra. Mas Jesus fala de guerra e de rumores de guerra. Você imagine o que viveu os cristãos nos períodos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, olhando para esse texto, o que eles não pensaram a respeito da volta de Jesus. Mas guerras e rumores de guerra é um outro sinal que Jesus fala que acontecerá antes da sua vinda. Terremotos em vários lugares, muitos terremotos. Então o planeta, possivelmente passando por transformações. A Jesus fala que haverá terremotos. Também no versículo 7, Jesus fala que haverá fomes em vários lugares. Possivelmente essa fome que virá sobre o planeta, meus irmãos, tem muito a ver com consequências dessas guerras e rumores de guerra. Quando a gente olha para todo o país que passa por períodos de guerra, e guerras intensas, e por longos períodos, a gente vê que a população daqueles países paga um preço muito alto. É natural, como consequência, a crise econômica num país ser instaurada e instalada depois de períodos de guerra, onde um país gasta tudo, quase tudo que tem, das suas economias nesse período. Então, guerras é um outro período, ou outro sinal que vai acontecer na volta de Jesus Cristo. Uma outra coisa que vai acontecer aqui nesses versículos que lemos, irmãos, é um período de intensa perseguição. Observe no versículo 9 que Jesus diz: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quase todos os textos que tratam da segunda vinda de Jesus, quando Jesus fala, olha para o futuro e fala desse momento, quase que todos eles, Jesus fala de um período intenso de perseguição que vai ser novamente instalado sobre eu não vou chamar a igreja, mas sobre os seguidores de Jesus. E no versículo 9 que Jesus diz que essa perseguição é especificamente por causa do nome de Jesus Cristo. É muito comum os nossos dirigentes, quando eles vão orar, ou quando eles vão falar alguma coisa, eles agradecerem a Deus pelo país que vivemos, porque nós somos um país laico, ou um país de liberdade religiosa. Embora que muitas coisas já tenham mudado, os bastidores estão mudando, mas de fato somos um país com liberdade religiosa. Nós temos o privilégio de estarmos nesse momento, reunidos, podendo cantar, louvar, fazer o que quisermos, sem ninguém nos perseguir. Mas escute bem, antes da segunda vinda de Jesus Cristo, perseguição vai voltar sobre os cristãos. Que cristãos vão ser perseguidos e mortos, como Jesus diz aqui no versículo 9. Um período de intensa perseguição. Uma outra coisa que Jesus fala também no versículo 10, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Escândalos. Parece-me, mais uma vez, irmãos, que esses escândalos não têm a ver com os nossos líderes políticos.
tem a ver escândalos dentro do sistema religioso e talvez mais especificamente dentro desse sistema chamado cristianismo. Escândalos. Traição e ódio entre, possivelmente, as pessoas que dizem que seguem Jesus. Versículo 11, Jesus fala que se levantar-se-ão muitos falsos profetas. Vai acontecer também nesse período uma intensidade cada vez maior de falsos profetas se levantando. Falsos mestres. Pessoas distorcendo a palavra de Deus, ou distorcendo a fé das pessoas, induzindo pessoas ao erro. E é natural que falsos profetas se levantarão, e muitos falsos profetas vão se levantar, porque vai ter pessoas que vão seguir essas pessoas. Vai haver também, meus irmãos, versículo 12, uma multiplicação da iniquidade. Até algum tempo, eu entendi esse versículo mais ou menos assim. Se nós temos um ambiente com 10 pessoas, vamos ter uma certa quantidade de pecados. Porque o ser humano é pecador. Com 1 milhão de pessoas, é natural que, proporcionalmente, a quantidade de pecados vai aumentar. Porque quanto mais seres humanos houver, mais pecados haverá. Mas quando Jesus fala aqui, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, creio que não é nessa lógica, digamos, matemática. É numa lógica de que a humanidade cada vez mais vai haver o que nós chamamos de mudança de sistema de valores. Aquilo que talvez você tenha ouvido há tanto tempo, o que era certo passou a ser errado e o que é errado passou a ser certo. O aumento, a multiplicação da iniquidade. Cada vez mais a humanidade vai se distanciar dos valores, como nós chamamos, os valores judaicos cristãos. Cada vez mais a humanidade vai se distorcer os seus valores e o pecado, a iniquidade cada vez vai aumentar mais. Há uns 3 anos atrás, era para ser uma entrevista e tornou-se um debate entre um líder religioso evangélico do nosso país e uma entrevistadora bem conhecida também aqui do nosso país. E quando aquele líder religioso se posicionava a respeito de alguns pecados ou de algumas iniquidades, eu percebia o ódio que aquela mulher olhava para aquele homem. Era como que a elite pensante do nosso país já está vivendo isso. É claro que nós não temos que pensar somente no nosso país, temos que pensar no mundo. Mas o mundo parece-me que também está vivendo esse período cada vez mais intenso das pessoas se posicionarem do lado do pecado. O amor se esfriará, não é de todos, mas de quase todos. E o último sinal aqui desse texto que nós lemos, Jesus diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Meus irmãos, por muito tempo, quando eu lia esse texto, esse que eu acabei de ler para vocês, explicar alguns detalhes, eu imaginava que esses versículos, preste bem atenção, eu imaginava que esses versículos tratavam dos sinais do arrebatamento. Vou repetir. Me ensinaram que esses versículos tratavam dos sinais do arrebatamento. Esses versículos não ensinam. Esses sinais aqui dados por Jesus não são os sinais para o arrebatamento, mas são os sinais para a segunda vinda de Jesus, para pisar na terra, para reinar sobre a terra. Esses sinais descritos por Jesus e outros que ele vai falar, trata dos sinais que vai acontecer num período que nós chamamos a última semana de anos de Daniel. Um período de possivelmente de 7 anos. Então esses são os sinais que vão acontecer durante essa primeira metade da semana que precede a segunda vinda de Jesus entre nuvens.
Quando nós falamos, meus irmãos, sobre a segunda vinda de Jesus, é importante que todos vocês saiam daqui entendendo nessa noite. A segunda vinda de Jesus vai ter 2 adventos. Um advento invisível para o mundo, e esse que eu acabei de chamar de arrebatamento. E o advento, ou a vinda de Cristo final, onde ele virá para pisar sobre a terra, ou para reinar sobre a terra, para governar sobre a terra, quando ele descerá e pisará sobre o Monte das Oliveiras. Quando ele dividir toda a humanidade em 2 grupos, cordeiros, ou ovelhas e lobos. Ou melhor, desculpa, lobos não, bodes. Eu não sei o que é pior, lobos é bode. Então, esses sinais não são do arrebatamento. Da vinda de Jesus entre nuvens, para salvar, para tirar o seu povo aqui dessa terra. Mas sim os sinais que precedem a segunda vinda de Jesus. Você pode perguntar assim, mas pastor, como é que o senhor sabe disso? Olha o versículo 15 do capítulo 24 de Mateus. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Quando nós olhamos a origem dessa profecia, que Jesus está se referindo de Daniel, capítulo 9, Daniel diz que tem 70 semanas de anos destinado ao povo judeu. Quando a gente vai estudar o que nós chamamos de profecia ou escatologia, a gente percebe que dessas 70 semanas de anos, 69 semanas de anos já se cumpriram até a crucificação de Jesus Cristo. Cada semana de anos dessa é um período de 7 anos. Então, as 70 semanas de ano daria um período de 490 anos. Já se cumpriram dessas 70 semanas, 69 semanas, que se não me engano vai dar um período de 483 anos. E o profeta Daniel diz assim, no versículo 27 do capítulo 9, ele diz que nessa última semana, um príncipe romano, um governador romano, faria firme aliança com muitos por uma semana. Ou seja, 7 anos. Mas na metade desse período, esse príncipe romano romperia esse tratado, essa proposta, essa assinatura de um acordo entre esse príncipe romano, esse líder romano, com o povo de Israel. A metade é exatamente 3 anos e meio. E Daniel diz que ele vai perseguir o povo judeu. E quando Jesus diz no versículo 15, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel, ele está dizendo, olha o que Daniel disse. Quando ele quiser assentar-se no trono de Davi, quando ele quiser assentar-se lá no trono dos judeus, lá no templo que os judeus irão levantar e ostentar-se como Deus, estamos na metade desse período. Por isso que no versículo 14, quando Jesus fala, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar todas as nações, aí Jesus fala, então virá o fim. Ou seja, Jesus está dizendo, a partir desse momento, o cronômetro vai ser disparado e saberemos, quando eu digo saberemos, quem estiver vivendo nesse período, que faltam apenas 3 anos e meio, possivelmente 42 meses, para Jesus Cristo voltar para reinar. Mas como esses sinais não são os sinais do arrebatamento, talvez a sua pergunta seja, pastor, então quais são os sinais para o arrebatamento? Quais são os sinais que a Bíblia descreve que precede a volta de Jesus entre nuvens? Porque nós cremos, quando eu digo nós cremos, a Bíblia dá inúmeros indícios que Jesus Cristo voltará para arrebatar o seu povo antes desse período de 1 semana
ou seja, de 7 anos, desse período que a Bíblia chama de tribulação. Aonde acontecerá tudo isso? Inclusive a pregação do Evangelho por todo o mundo. Eu já ouvi muito pregador dizendo assim, incentivando pessoas para pregar o Evangelho, que para nós acelerarmos a vinda de Cristo, nós precisamos pregar o Evangelho por todo o mundo. Não é verdade. O Evangelho vai ser pregado em todo o mundo, possivelmente, nessa semana de 7 anos, nesse período de 7 anos, mais ou menos na metade, o Evangelho do Reino vai ser pregado em todo o mundo. Mas volta a pergunta, quais os sinais que precedem o arrebatamento? Eu vou lhe dizer aqui uma coisa que você talvez fique chocado. A Bíblia não dá os sinais. Em nenhum momento do Novo Testamento nós temos um texto que nos aponte assim, claramente quais são os sinais que acontecerá para a vinda de Jesus entre nuvens. E quando eu digo a você que esses sinais são para a vinda de Jesus, para pisar na terra, você diz, pastor, então está perto da vinda de Jesus? Eu creio que está. Porque a Bíblia não nos dá nenhum texto específico que nos diga, esses são os sinais para a vinda de Jesus para o arrebatamento. Eu desconfio, por exemplo, que sempre nos evangelhos, quando se fala de textos que podem nos levar a ver o arrebatamento, há 2 dicas importantes que podem estar ligadas com o arrebatamento. Os dias de Noé e os dias de Ló. Mas não são evidências claras, conclusivas. Tem muitos detalhes sobre os dias de Noé. Tem muitos detalhes sobre os dias de Ló, dados por Jesus Cristo. Eu quero ressaltar apenas o que Gênesis realça, tanto nos dias de Noé e também nos dias de Ló. Nos dias de Noé, capítulo 6 de Gênesis, o principal realce do escritor de Gênesis é que os homens se tornaram violentos. Assassinos cruéis. Aparentemente pessoas destituídos de misericórdia. Jesus dá outras evidências ou outras características dos dias de Noé. Gênesis também realça o principal problema dos dias de Ló. O caso do homossexualismo. E não pense, meus irmãos, que nos dias de Ló, todos os habitantes daquela cidade, daquelas 2 cidades, eram pessoas que tinham propensão pecaminosa para o homossexualismo. Eu creio que aquelas grande maioria que tinha e as outras que não tinham propensão para esse pecado, diziam mais ou menos a frase que a nossa cultura atual diz: quem sou eu para me importar com isso? Cada um tem o direito de escolher ser o que bem quer ser. A minha compreensão é que aqueles que não eram, ou que não tinham propensão pecaminosa para essa área, eles consentiam, concordavam. Como Jesus diz aqui, também creio que nessa área, a multiplicação da iniquidade sobre o planeta Terra. Mas, quais são os sinais que precedem o arrebatamento? Não tendo esses sinais, nós temos apenas como deduzir algumas coisas. Eu queria pelo menos apontar aqui umas 3, 4 coisas que possivelmente são indícios que mostram que a volta de Jesus entre nuvens está muito perto. Por que eu posso lhes falar disso? Porque a Bíblia nos mostra como será o período dessa última semana de anos, a tribulação, e no final dela, quando Jesus Cristo voltar.
E uma coisa que vai ter que acontecer, e eu acredito que isso vai acontecer antes do arrebatamento do povo de Deus, é um surgimento de um líder mundial. O surgimento de um líder carismático, político mundialmente, para cativar, para dar direção à humanidade. Se você acompanha os noticiários, cada vez se torna mais intenso o clamor do mundo por uma liderança mundial. E no período da tribulação, esse líder vai ser empossado. Quando nós abrimos Apocalipse capítulo 6, versículo 1, o apóstolo João diz que quando o primeiro selo foi aberto, ele viu um cavaleiro num cavalo branco. É esse líder mundial. E para ele ser empossado durante esse período de 7 anos, e é ele que vai assinar um tratado de paz entre judeus e palestinos, ele vai ter que surgir antes do arrebatamento. O planeta, a humanidade, vai ter que ter essa necessidade de uma liderança mundial. Com a eleição do último presidente americano, e se o que os noticiários brasileiros dizem a respeito da postura do Donald Trump em relação à política mundial ou global, parece-me que muito interessante que esse líder americano, cada vez mais ele vai sair de cena, os Estados Unidos vão se isolar cada vez mais e vai preparar o ambiente para uma nova liderança mundial. Isso é apenas especulação, tá, meus irmãos? A Bíblia não fala sobre isso. E esse líder mundial que vai surgir é por causa da instabilidade internacional que o mundo está vivendo. Eu venho, não vou dizer estudando, mas observando essa instabilidade desde 1998. Eu estava terminando a faculdade quando houve aquele período de crise econômica no mundo. Começou, se não me engano, na Rússia. E a partir daquele momento, começou, digamos assim, esse clamor de uma necessidade de uma liderança mundial para que se unificasse essa economia. Ou seja, por causa da instabilidade econômica e política, é preciso que tenha uma liderança forte, que possa dar direção para a humanidade. E desde esse período, de 98 para cá, o que eu ouço é que a economia do mundo cada vez anda mais bambando. Na corda bamba. Instabilidade internacional. Instabilidade na economia, instabilidade na política. Mas também instabilidade na religião. Nesse período da tribulação é bem provável que haja uma uniformidade na religião. É bem provável que haja o que nós chamamos de me ajudem aí com a palavra que agora fugiu. Quando junta tudo. Ecumenismo religioso. É bem provável que o surgimento de falsos profetas levarão ao falso profeta. Quando a gente fala de economia, a Bíblia nos mostra que nesse período, possivelmente nessa segunda metade desse período, a partir do versículo 15 de Mateus 24, Jesus se reporta a essa segunda metade dessa semana, ou seja, aos últimos 3 anos e meio, esse líder mundial vai controlar a economia de tal maneira que ele vai selar todas as pessoas do planeta Terra que estiverem com ele, que seguirem ele, e só vai comprar, vender, tiver o selo dessa pessoa chamado de a besta no livro de Apocalipse. Hoje, o mundo já tem tecnologia para fazer isso. É comum
gente vê vídeos, pessoas perguntando, mas isso, mas... Não chegou ainda o período da marca da besta. Mas é importante a gente pensar que já se tem tecnologia para se fazer isso, se esse homem da iniquidade, aqui eu estou chamando ele de um surgimento de um novo líder mundial, já se tem tecnologia para se instaurar esse período de controle econômico total sobre a humanidade. Meus queridos, esse líder mundial, eu creio que quando ele surgir, será uma pessoa extremamente nova. Acredite, eu não estou falando de uma criança. Porque esse líder mundial, quando ele for revelado, a Bíblia chama ele de o anticristo. Quando Jesus Cristo foi revelado ao mundo como o Messias, você sabe quantos anos Jesus tinha? 30 anos. Às vezes a gente acha que é brincadeira essa questão do anticristo. Essa nova trilogia, ou não sei até onde que vai, da Liga da Justiça, filmes, O Homem de Aço, que surgiu agora. Você sabe com quantos anos o super-homem é revelado como super-homem para o mundo? Alguém observou isso no filme? 33 anos. O Superman, a ideia do autor, inclusive as ideias daquele filme Superman, tem muito a ver com as ideias daquele cientista que morreu essa semana que passou, do Stephen Hawking. Muito a ver. Mas o mundo espera esse líder. Porque o filme do Superman apresenta ele como 33 anos para se apresentar para o mundo. O pai de Jesus Cristo morre, possivelmente, antes dele aparecer para o mundo como o Messias. No filme do Homem de Aço, o pai de Superman também morre. E tem tantas outras comparações. Se você olhar o manto que o Superman aparece, é um manto vermelho. Apocalipse, quando fala da vinda de Jesus, capítulo 19, diz que ele vem com um manto tinto de sangue. Esse líder mundial, que a Bíblia chama ele de anticristo, possivelmente ele vai ser um homem possivelmente com a mesma idade de Jesus quando apareceu para o mundo. Não pense que será um velho gagá. Não pense. Alguns dias atrás eu falei aqui para a igreja, numa quinta-feira, que quando o novo presidente francês foi eleito, eu fiquei com os olhos muito atentos sobre ele. Você sabe como é que é o nome do novo presidente francês? Emmanuel. E você sabe o que significa Emmanuel na Bíblia? Deus conosco. Eu não estou dizendo que ele é, pelo amor de Deus, não vai dizer isso. Mas fique atento. Fique atento. Porque a volta de Jesus, meus irmãos, como disse Paulo, está cada dia mais perto. A volta de Jesus Cristo para arrebatar, para levar daqui, como nós cantamos a última música, ele vem para nos salvar. Para a gente terminar, eu quero lhe fazer duas perguntas. Primeira pergunta: você vive a sua vida com essa esperança da volta de Jesus? A sua vida, meu irmão, minha irmã, é pautada sobre essa esperança? A volta de Jesus, meus irmãos, é algo tão importante para a igreja, que todo o Novo Testamento, por meio das epístolas, chama a nossa esperança. Eu poderia citar inúmeros textos, mas vou citar o mais conhecido, o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, quando Paulo diz: eu vou falar para vocês, para que vocês não sejam como os demais que não têm esperança. A volta de Cristo, meus irmãos, é a nossa esperança. É a esperança de que um dia Ele vai nos salvar, Ele vai nos tirar totalmente desse mundo.
Ele vai nos tirar totalmente desse corpo propenso para o pecado. Ele vai consumar a obra que Ele começou em cada um de nós. E isso, meus irmãos, pode acontecer a qualquer momento. A Bíblia diz que será num momento tão rápido como num abrir e fechar de olhos. Ainda ontem, quando eu estava pensando sobre essa palavra, eu olhei para um livro na minha biblioteca e tinha lá, ao soar da última trombeta. Eu queria ter uma mente muito, muito, muito grande assim, para mim poder ter lido aquele livro mais uma vez, aquela noite de ontem. Ao soar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Igreja, nós precisamos estar atentos. Não com medo de não irmos para o céu com Jesus, mas de vivermos uma vida entendendo que cada dia que vivemos pode ser o nosso último dia aqui. De que sua vida cristã vale a pena. Você possa pensar de que esse pode ser o último culto que você estará aqui na terra. E que o próximo culto pode ser nos céus. A volta de Jesus está muito perto. E a nossa vida, meus irmãos, precisa estar pautada sempre na segunda vinda de Cristo, no arrebatamento para vir buscar a sua igreja. E eu quero lhe fazer mais uma pergunta. Você está preparado para a volta de Jesus? Se Jesus voltasse agora, você estaria pronto para ir para o céu? Quando eu falo que a volta de Cristo pode acontecer a qualquer momento, isso lhe traz alegria ou medo? Se lhe traz medo, é bem provável que você não esteja preparado para a volta de Jesus. Como é que você pode se preparar? Aceitando Ele como teu Senhor e Salvador nessa noite. Entregando a tua vida a Ele. Sempre que o meu primeiro pastor pregava sobre essa questão da volta de Jesus, para estar preparado, se tinha medo ou não, eu sempre lembrava de uma ilustração que ele fazia que tinha muito a ver comigo. A gente, como eu já disse, a gente nasceu em Montreal. E sempre que meu pai tinha que viajar de Montreal, mas não era para Nova York, era para Cruzeiro do Sul, e que ele vinha com a minha mãe, e a gente ficava lá no Montreal. Montreal é um seringal, tá, gente? Ele dizia o que nós deveríamos fazer e o que nós não deveríamos fazer. E quando nós conseguíamos obedecer aquilo que o papai dizia, ou a mamãe dizia para a gente fazer, a gente queria que o papai voltasse muito rápido, mas a mamãe. Porque ele trazia brinquedo, trazia bombom, trazia algumas coisas para a gente. Mas quando ele te aprontava alguma coisa, como a gente queria que eles demorassem em voltar. Eu lembro de uma cena, eu e meu irmão aprontamos. O rio alagou, fomos buscar o gado em determinado lugar. Gente, cobriu a parte do campo, e havia um espaço onde o gado passava mais ou menos de uma caixa dessa para outra ali. E havia uma cerca. E aí, estava alagado. Aí o meu irmão falou, vamos jogar esse gado. Imagina só, o rio Juruá, gente, alagado. Vamos jogar o gado na água. Mas não era aqui na água, já viam com água aqui. Aqui era o barranco. E aí é o que nós fizemos, trouxemos o gado. Quando chegou perto dessa cerca, a gente tangeu o bicho, tudo perto um do outro. E aqueles que estavam na ponta caíram na água. E alguns deles conseguiram voltar para a terra mais firme possível. Mas teve uma vaca de um tio meu, que essa vaca era grande, e ela não conseguiu voltar. E nós laçamos a vaca, e mesmo eu e meu irmão não conseguimos puxar, e a vaca estava cansando, estava morrendo. E se aquela vaca morre, eu e meu irmão não estaríamos aqui para contar essa história. Rapaz, aí eu disse, meu Deus, se matar é um prejuízo, não é pessoa, né? E aí ainda bem que tinha os trabalhadores do papai no outro lado do rio, e nós gritamos por socorro. E eles vieram e nos ajudaram a puxar a vaca. E quando nós puxamos a vaca, levamos ela para maromba, que ela era aterrada, e ela não conseguia malhar. Malhar é ficar deitada de uma postura, né? Ela ficou escornada lá, deitada, jogada. E os trabalhadores do meu pai disseram, eu vou contar para o seu pai. Eu não queria que o papai voltasse. Não queria. Mas talvez, meu querido, se você não tem a esperança da volta de Jesus, é porque você está em dívida, em débito com Jesus. E hoje à noite, você pode se reconciliar com Jesus. Você pode entregar a sua vida a Jesus Cristo nessa noite. Aceitá-lo como teu Salvador, como teu Senhor. Para que você possa ter também
grande esperança da volta de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar mais uma vez, depois a equipe de louvor vai ministrar mais uma música. Mas hoje à noite não pense sobre isso. Jesus está voltando. Viva a sua vida pensando nisso. Inclusive se prepare para esse momento, para a volta de Jesus. Pai querido, a tua palavra nos diz, meu Senhor, que um dia o Senhor voltará para nos buscar. Que um dia o Senhor voltará para completar a tua obra que o Senhor começou em cada ser humano. Como diz o livro de Filipenses 1, no versículo 6. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até aquele dia, Senhor. E esse dia é a tua volta, a volta do Senhor. Ó Deus, eu te peço que nos ajude, meu Senhor, como igreja de Cristo, a manter firme essa esperança em nossos corações. Que apesar das tribulações do dia a dia, da sedução desse mundo, das coisas que se levantam cada dia contra o Senhor e a tua palavra, mas Senhor, coloca no nosso coração essa esperança que o Senhor está voltando. E que cada cristão, que cada homem e mulher encontrados e salvos por Cristo Jesus, mantenham firme essa esperança de que o Senhor está para voltar, para nos resgatar, para nos salvar. Mas também quero te pedir, meu Senhor, nessa noite, que teu Espírito tenha trabalhado em cada coração, que de repente, meu Senhor, não esteja preparado para esse grande e glorioso dia que acontecerá, a volta do Senhor. Que nesse momento, Senhor, eles tomem a decisão de entregarem as suas vidas a Jesus, de admitirem a sua pecaminosidade, de quererem, Senhor, dar as costas ao pecado e seguirem ao Senhor Jesus. Confessem, arrependam-se, creiam no Evangelho, Senhor. Creio que Tu és o nosso Cordeiro de Deus que morreu naquela cruz para tirar todos os nossos pecados. Perdoa, Senhor, nessa noite. Salva pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.